Meus irmãos, para a nossa exposição nesta noite, vamos ler o Salmo 30, continuar lendo o Salmo 32. Essa é a quarta ocasião que eu exponho o Salmo 32. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos, que sois retos de coração. Amém. Meus irmãos, partindo do verso 10, a última parte, a misericórdia o assistirá, nós temos tratado deste salmo, sobre este tema, a misericórdia que nos assiste, dentro do sentido da palavra de cercar. A misericórdia de Deus nos cerca, nos protege, Deus nos acompanha sempre assim. E só relembrando, o contexto deste salmo é após o pecado de Davi, que envolveu o seu adultério com Batseba e a promoção da morte de Urias. E agora nós estamos um ano depois, quando o profeta Natã o adverte severamente e ele toma consciência do seu pecado. E quando eu falo toma consciência, não é que ele fosse inocente antes, mas ele toma consciência espiritual. Ele tem consciência e se arrepende do seu pecado, e agora ele, arrependido, pede perdão a Deus. E é neste contexto em que ele escreve este salmo. E o tópico que nós estamos analisando desde pela manhã é que a misericórdia que nos assiste nos perdoando os pecados. Ou seja, Deus perdoa os nossos pecados. E a metodologia que estamos adotando à luz deste salmo é de, primeiramente, mostrar a intensidade do pecado, para que depois nós possamos ver o que significa o perdão de Deus e depois prosseguirmos em outros aspectos que falam da misericórdia de Deus que nos assiste. Então, pela manhã, nós tratamos de 4 palavras-chave tratadas aqui neste salmo sobre o pecado, mostrando que o pecado é uma rebelião contra Deus. Depois dessa rebelião, o pecador, ele muda o seu alvo, ele torce o direito, e agora ele tem uma vida dolosa, uma vida de engano. Mas a primeira parte é de rebelião. E eu usei a expressão de fechar os punhos, se revoltando contra aquele que ele sabe que é o Senhor. Então a rebelião não é uma rebelião contra algo que eu considero injusto, ou eu tenho dúvida, ou eu estou enganado. Não, eu sei, mas eu não quero saber deste Senhor. E é isso que Davi fez. Ele se rebelou contra a lei de Deus, ele transgrediu esta lei e ele cometeu iniquidade, e por isso ele se afastou de Deus. E aí está a questão da intensidade do pecado. Há um outro aspecto, ainda dentro do perdão, que eu quero enfocar a partir de agora, é a gravidade do pecado. E a gravidade é mais séria do que a intensidade. A intensidade por si só é alarmante, mas a gravidade é maior porque nós pecamos contra Deus. E esse é o ponto. E você descobre muitas vezes a doença a partir da cura. A partir do tratamento que é dado, você começa a entender o grau de doença. É por isso que um diagnóstico errado
ele pode revelar uma interpretação equivocada. Eu me lembro que nos anos 80, nós tínhamos o hábito de copiar muitos modelos americanos. Ainda temos alguma cópia. Pode ser coisas boas ou ruins, não importa agora. Mas tínhamos modelos de copiar, então a igreja americana sofria de algum mal e nós víamos e copiávamos a solução daquele problema. Eu me lembro do reverendo Alceu, num dos meus almoços com ele dizendo que às vezes nós estávamos usando um remédio muito forte para um problema que não existia ainda. É como alguém que precisa de AS apenas, um AS infantil, que até é gostosinho, pelo menos era antigamente, gostosinho, e você vem logo com um remédio extremamente forte, você vem com um corticoide. Mas, gente, não precisa de corticoide, um AS resolve. Então, se o diagnóstico for errado, você dará um remédio equivocado. Mas se o diagnóstico for correto, você consegue ver o mal mudando o que deve ser mudado. Você percebe, por exemplo, o estado espiritual de Israel após Manassés com a reforma que Josias fez. Pelo tipo de reforma que Josias teve que fazer, você vê o grau de decadência espiritual. Então você analisa isso de uma forma muito natural. Então, a gravidade do pecado está no fato de que o homem pecou contra Deus. E a solução de Deus é a cruz. Pela cruz você entende, então, quão grave é o pecado. Se você não tiver uma dimensão clara da cruz, você não entenderá bem o quão grave é. Parecerá uma coisa muito pequena, uma coisa insignificante. E todos nós estamos sujeitos a isso, numa área ou noutra, não ter a dimensão do que está ocorrendo. E às vezes você percebe a falta de sensibilidade de alguém, e alguém pode perceber o mesmo em nós em determinadas circunstâncias. Não termos sensibilidade para interpretar o momento, interpretar o que está acontecendo. Numa área muito mais simples, eu admiro muito as mulheres por várias razões, e uma delas é pela sua força. Pela sua força. A mulher, ela, para cair doente, ela tem que estar doente mesmo. Então, para uma mulher não se levantar cedo e muitas vezes fazer o que tem que fazer, é muito difícil. Se ela não se levantar, em geral, ela está muito doente. E às vezes ela está doente, fazendo com dificuldade, e chega um momento que ela diz, olha, enquanto eu não cair no chão, vocês não vão entender que eu estou muito doente. É possível que algumas mães aqui já tenham dito isso para os seus filhos, ou até mesmo para um insensível marido, circunstancialmente, obviamente. Não cronicamente. Aqui não tem isso. Bom, então é possível que isso aconteça. Então observem a ideia da situação, da insensibilidade. E quando alguém fala isso, você aí cai em si. Eu não tinha percebido, eu não tinha me dado conta. Num campo muito mais grave, nós temos que entender então a glória de Deus, a santidade de Deus. Se nós não enxergamos Deus como um Deus santo, como um Deus glorioso, eu não consigo ver a gravidade do pecado. Posso ver a intensidade, que eu pequei de várias formas, de forma muito intensa, mas não a gravidade. Então, tudo começa por uma compreensão da glória de Deus. E a palavra de Deus nos mostra, por exemplo, que Pedro, após uma pesca maravilhosa, Lucas então relata, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Repare a compreensão dele. Ele conviveu com o Senhor Jesus Cristo tantos anos, mas agora ele teve um vislumbre maior da glória de Deus, e falou, retira-te de mim, porque sou pecador. Paulo, o apóstolo de Cristo, que tinha uma visão correta da glória de Deus e da sua dimensão espiritual, ele escreve, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele tinha um conhecimento tão profundo de Deus, que ele olhava para si mesmo e via, eu sou o principal dos pecadores. Ele não chamava ninguém à luta. Podia falar, olha, Demas, vem cá, Demas, ó, esse aqui é pior do que eu. O Marcos é meio covarde. Ó, Timóteo, você também é meio problemático no seu estômago aqui, né? Essas doenças psicossomáticas suas. Não, eu sou pior. Eu sou o principal dos pecadores, porque ele tinha uma compreensão da glória de Deus. E quando você observa isso, eu não vou citar, mas eu tenho vários textos mostrando outros servos de Deus, como Moisés, Jó, Isaías, Ezequiel, Daniel e João.
Todos estes homens tiveram uma compreensão da sua pecaminosidade, da sua pequenez, porque conheceram a Deus. Porque a santidade de Deus revela o nosso pecado. Então, jamais nós poderemos ser santos se antes e durante não tivermos a consciência de nosso pecado. E a aproximação de Deus nos dá essa dimensão. Isso acontece conosco em termos de outras pessoas. Eu conversava um dia com um colega nosso, um professor de seminário, um dos mais brilhantes professores do seminário, o reverendo Jair Almeida, e ele me contava rapidamente, porque eu perguntei, ele é muito discreto, sobre as viagens dele na África, com trabalhos educativos, né? Trabalho em seminário. E eu falei para ele, Jair, você me humilha, porque eu me sinto tão pequeno, considerando o que você faz, e quando eu penso em fazer isso, eu me desanimo. Isso me faz me sentir pequeno. Eu estou dizendo que você, diante de homens, se sente assim, por uma razão ou por outra, pela disposição de um, pela abnegação do outro, pela piedade daquele outro, pela inteligência de um outro. E diante de Deus, então, nós nos sentimos totalmente dominados pelo nosso pecado. E nunca houve um santo na face da terra que não tenha se visto como um pecador. E é por isso que essa mensagem ela é incômoda, mas ela é necessária da nossa pecaminosidade, porque a consciência do nosso pecado é fundamental para o nosso crescimento. O que acontece não é que nós pecamos menos, acontece é que nós temos uma visão menor da glória de Deus. E quanto menor a nossa visão da glória de Deus, menor será a consciência do nosso pecado, maior será a distância nossa, e por isso, com a distância maior, mas eu não consigo perceber, eu estou muito bem acomodado, eu estou muito bem acomodado e aculturado a esta situação. Então, a santidade de Deus, você observa na cruz. A santidade de Deus se revela ali, onde o amor e a justiça de Deus se evidenciaram de forma perfeita e eloquente. E o que tem a ver com o pecado? É justamente por isso, para salvar o seu povo. A cruz nos mostra um Deus majestoso e um Deus zeloso pela sua glória. A cruz não fez Deus nos amar, mas a cruz revela o amor de Deus. A cruz mostra como Deus é zeloso pela sua lei, como Ele é zeloso pela sua palavra, como Ele é zeloso pela sua santidade, mas ao mesmo tempo como Deus nos ama. Como Deus é apaixonado pela sua igreja. E Deus nos atrai para si, sem quebrar sua justiça, sem diminuir a sua majestade. As circunstâncias servem muitas vezes de desculpa para nós. Para Deus, não. As circunstâncias não fazem Deus nos amar. As circunstâncias apenas oportunizam, porque as circunstâncias estão sob o controle de Deus. Então elas criam oportunidade para Deus manifestar aquilo que Ele é. Deus nunca se revela diferente do que Ele é nas circunstâncias. O pecado não fez Deus se tornar misericordioso, porque Deus sempre foi misericordioso, mas o pecado fez ou propiciou a Deus revelar essa sua perfeição. Deus é eternamente amor. Deus é perfeitamente justiça. E na cruz nós vemos a manifestação gloriosa de aspectos dos atributos de Deus. A justiça e o amor se encontraram na cruz e se abraçaram. Os santos atributos de Deus são glorificados. Então não haveria salvação para nenhum de nós se Deus não nos declarasse justos. Porque Deus ama a justiça. E Ele é justo. E nós quebramos a justiça. Davi quebrou como nós quebramos a justiça. Mas Deus também nos ama. Então, se você quiser entender a justiça e a santidade de Deus, nós temos que ir ao Calvário. E muitas vezes nós temos a ideia do Calvário e alguém ali com sangue pingando e cantamos aquele hino que não expressa bem uma boa teologia. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. E temos um Cristo cadavérico. E aquele Cristo cadavérico é o Cristo majestoso. É o Cristo que não foi levado à cruz. Ele não foi arrastado à cruz. Ele se entregou pelo seu povo. Ele ali estava, sofrendo terrivelmente. Não simplesmente com a dor física, mas com a dor espiritual de levar sobre si a culpa de Davi. E a nossa culpa. A culpa dos adolescentes
que estão aniversariando nesses dias. A culpa dos anciãos da igreja, a culpa dos jovens, a culpa dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, a culpa minha, a culpa de todos nós. E ali estava o Senhor manifestando a sua justiça e o seu amor. Na cruz nós temos a reconciliação do santo com o pecador, do perfeitamente justo com o injusto. E por meio de Isaías, Deus fala: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, no caso de Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Então, quando o salmista diz aqui, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, essa iniquidade foi perdoada porque a nossa iniquidade caiu sobre ele. E é por isso que sem a consciência do pecado não é evangelho. E o evangelho sem pecado é um meio evangelho. E o meio evangelho que quer ser o evangelho total não é evangelho coisa alguma. Sem a consciência de que o homem precisa de Deus, não há evangelho, não há mensagem. E é por isso que a lei de Deus é profundamente evangelical, no sentido de que ela é uma boa nova, que evidencia o nosso pecado, para que nós possamos ver a necessidade da graça. A lei não é o evangelho em sua plenitude, mas é o evangelho, porque a consciência da necessidade é fundamental. Você não gosta de ir ao médico e ter um diagnóstico negativo. Eu não gosto, ninguém gosta. Mas com o passar do tempo você vai agradecer, porque sem aquele diagnóstico você não poderia ter o tratamento. A lei de Deus nos dá esse diagnóstico, para que nós possamos ver a necessidade da salvação. Então, sem a lei, não há consciência do pecado, e por isso mesmo, a convicção necessária de que nós precisamos de salvação. E foi quando Davi foi confrontado com a palavra de Deus, que ele conhecia, mas parece que ela estava colocada num lugar à parte, num escaninho qualquer da sua existência. Quando ele foi confrontado, que ele cai em si e diz, pequei contra o Senhor. Agora, é natural que nós não apreciemos, no primeiro momento, esta mensagem, porque nós gostamos de algo que vai falar das nossas virtudes, da nossa capacidade, de nossa potencialidade. O homem é hábil por buscar uma capa para os seus subterfúgios, ou uma capa que sirva de subterfúgio para o seu pecado. Ou quem sabe nós possamos nutrir uma concepção de pecado mais amena, algo como algo cultural, psicológico. O homem gosta de se considerar otimista quanto a ele mesmo. Então a ideia de depravação, de pecado e de miséria do homem sem Deus, isso não nos agrada. Nós queremos suavizar esta doutrina, nós queremos esquecê-la. Mas o fato é que a consciência do pecado é graça. A salvação para Davi começa quando ele assume que pecou contra Deus. Quando ele pecou contra Deus, ele tem consciência disso, é que foi o caminho da salvação. Sem esta consciência, ele está muito em paz, está tudo muito bem. Ele pode racionalizar muito bem o seu pecado, a sua existência, ele pode driblar suas angústias, pode encomendar algum remédio, manipular aqui e acolá, e vai muito bem caminhando assim. Ele precisa da palavra. Então, a consciência do pecado é graça. Somente pela graça de Deus, por meio da palavra, nós poderemos ter uma consciência de que precisamos de Deus. O evangelho, então, ele só se torna subjetivamente necessário quando ele nos impacta objetivamente, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, e ela nos faz muitas vezes nos entristecer, nos angustiar. Isso pode parecer mal para nós, mas é o tratamento de Deus, para que ele entenda que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, é porque ele sofreu com a sua iniquidade, ele viu o peso e a sua angústia, e agora no alívio ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. É como alguém que sofreu muito com uma enfermidade e pode dizer para o outro que está durante aquela enfermidade, olha, eu sei o que é isso, mas vai passar. Vai passar, eu também passei por isso, e é um grande alívio quando você vence isto. Então, aqui está este homem dando o seu testemunho. Então,
a gravidade do pecado, meus irmãos, ela é seríssima, porque é contra Deus. O fato de que pecamos, e diferentemente da compreensão de muitos que tentam suavizar esta doutrina, o fato de que pecamos contra Deus. O pecado é primeiramente contra Deus, o pecado contra o meu irmão, o pecado contra a minha esposa, contra o meu marido, contra meus filhos, contra meus pais. Ele, antes de tudo, é um pecado contra Deus. E é isso que torna primeiramente o pecado grave. E isso nos leva à necessidade de justificação. E isso é somente em Cristo Jesus. O que intensifica mais ainda a complexidade de nossa situação é o fato de rejeitarmos o infinito amor de Deus em Cristo Jesus. Porque nós pecamos deliberadamente contra o Santo de Deus. E por isso a nossa situação é desesperadora, é terrível, é angustiante. O homem sem Deus, ele está arruinado. E cada vez mais ele cava um poço para si, porque as soluções que ele busca estão como que numa areia movediça. Ele afunda e o que ele tenta pegar se rebenta, estraga. Ele está em total desespero. A situação do homem sem Deus é de profunda agonia. Só que há um agravante ainda nisto. Eu não sou médico, vocês sabem disso, mas eu observo as coisas. E eu sei que há remédios que encobrem os sintomas. Os médicos me parece que orientam quanto a isso. Olha, esse remédio ele é perigoso porque ele esconde o sintoma. Então você pode fazer um exame, não apareceu o problema, porque determinado remédio encobre aquele sintoma. Então você não pode tomar antes do exame. Digamos assim, o pecado ele é tão terrível que ele encobre. É como aqueles programinhas que os jovens entendem bem isso, que você instala no computador sem querer. Você quer simplesmente instalar algo com PDF, para transformá-lo em PDF. E como você é econômico, como eu, que é algo de graça. De preferência, algo de graça eternamente. Então, algo de graça, e vem junto tanta coisa, e essa tanta coisa você quer tirar. Então você vai lá, via o gallery, que tenta tirar, vai na questão do painel de controle, e você nunca localiza. E eu sempre chamo o Timóteo, né? E quando o Timóteo não resolve, não tem título, eu fico com ele mesmo. Então, tentando resolver alguma coisa, porque onde é que está aquele vírus? Ou aquele programinha que amanhã pode facilitar a entrada de vírus? É tudo muito bem feito, e eu não consigo achar. Eu rastreio para aqui e para acolá, e não consigo achar. Alguns especialistas vão me dar dicas depois do culto, certamente. Mas o fato é que é difícil. O pecado, ele faz isso. Ele encobre. Ele se camufla muito bem. E nós não conseguimos localizá-lo, e nós nos sentimos tão bem com ele, nós estamos tão bem aclimatados. Então nós costumamos viver com ele, sofrendo, mas não sabemos bem a causa e procuramos soluções em lugares equivocados, porque não temos o diagnóstico correto. Então, meus irmãos, há várias formas intensas de pecar. O pecado é grave, é gravíssimo, porque é contra Deus. E agora mais, há o custo do perdão. O custo do perdão. O pecado fala de nossa condenação e, portanto, da nossa necessidade de salvação. A cruz revela este fato e, de forma gloriosa, nos mostra o caráter santo e justo de Deus. Deus nos ama. Glória a Deus por isso. Deus nos perdoa. Deus, o santo, majestoso, ele vem ao nosso encontro, não com remendos, ele vem para solucionar definitivamente. Então, sem a justiça, não haveria condenação para os nossos pecados. Mas Deus é justo, e Deus não barateia a sua justiça, Deus não renega a sua glória. Se Deus perdoasse o pecado, sem contudo ministrar a justiça, Deus deixaria de ser Deus. Ele puniu o seu pecado, o nosso pecado. Deus não ignorou, ele o fez em Cristo Jesus. Jamais nós poderemos entender, e eu insisto nisso, a grandiosidade do perdão, sem entendermos a miséria do pecado, a intensidade do pecado e a gravidade do pecado. Perdão, ele se tornará muito pequeno para nós, se nós acharmos que a nossa dívida é pequena.
quando nós temos uma visão diminuta da nossa dívida, nós achamos que aquilo ali é uma coisa boba. Vocês nunca fizeram um favor para alguém e esse alguém, ele começa com um tempo a achar que o seu favor, na realidade não era favor, você tinha interesses outros naquilo ali e de repente o que era um favor virou uma dívida. É como alguém que cedesse um apartamento para alguém morar gratuitamente. Olha, você pode morar gratuitamente, está precisando? Mora ali, tá? Não precisa pagar aluguel não. Só pague o condomínio. E a pessoa mora ali um ano muito feliz da vida. No segundo, alegremente. No terceiro, começa a pensar, sabe uma coisa, está me explorando pagar condomínio, por que ele não me deu logo tudo de uma vez? Nossa, mas acontece. Nossa, não sei quem, mas acontece. Então, percebam que às vezes você perde a dimensão das coisas e não consegue entender isso. A graça de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa porque mostra a nossa condição e mostra como Deus é maravilhoso. E é preciso que nós não barateemos a graça de Deus. Pense na gravidade do seu pecado. Pense na obra vicária de Cristo. Sem o derramamento do sangue do Cordeiro, não haveria remissão de pecados. E todos nós pereceríamos, todos nós, sem exceção. Davi não é o único. Ele é apenas uma amostra de que se ele caiu, nós todos estamos sujeitos a isso. Calvino interpreta bem isso quando ele diz: jamais aplicaremos seriamente o perdão divino, enquanto não tivermos obtido uma visão tal de nossos pecados, que nos inspire terror. Então, o caminho do perdão, ou da compreensão do perdão, é uma visão equilibrada da majestade de Deus e da gravidade do pecado. E a cruz de Cristo estabelece esse equilíbrio. A remissão de nossos pecados custou o precioso sangue de Jesus Cristo. Por meio de Isaías, Deus diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, uma expressão que aqui no Salmo 32 aparece, e moído pelas nossas iniquidades. O salmista nos fala de iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, que coisa contraditória, aparentemente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não havia paz na cruz. Havia sofrimento e dor. Mas ali estava o caminho de Deus para nos dar a paz. A cruz trouxe a paz. A Trindade bendita em seu amor, em sua santidade, provê a salvação para o seu pecador, para o seu povo pecador, propiciando a paz. A cruz revela a grandeza da nossa dívida, a santidade de Deus e o seu infinito amor. Por isso, quanto ao passado, podemos nos enternecer com a ação de graças pela misericórdia de Deus. Quanto ao presente, devemos nos firmar em Cristo, ou firmar em Cristo a nossa fé, entoando-lhe louvores em resposta ao seu amor incomensurável. E quanto ao futuro, devemos descansar, confiantes na providência. Paulo, considerando esta bendita realidade do Deus Trino, ele nos diz: graça a vós outros e paz, a paz porque houve a cruz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que há essa paz? Ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Observe então a paz, mas a paz porque o Filho se entregou conforme a vontade do Pai, segundo a direção do Espírito Santo. E há um último aspecto que eu analiso nesta noite, é o sentido do perdão. Qual é o sentido do perdão, segundo o texto que estamos analisando? Nós podemos ver no verso 1: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E no verso 5:
Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. A palavra empregada aqui para perdão, nos versos 1 e 5, tem o sentido de elevar, carregar, remover, levar embora, remir, levantar, cobrir, livrar. Este termo indica a ideia de um pecado que foi levantado, que foi carregado e levado para longe. Deus, quando nos perdoa, Ele tira um peso de sobre nós. Para que você entenda o contrário disso, do carregar esse peso, nós temos uma ilustração em Caim, após a sua condenação, quando ele diz, usando essa palavra, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Carregar esse peso. E a ideia do perdão é justamente tirar esse peso, porque o homem não pode suportar mesmo. O homem não pode suportar. Mas Deus tira esse peso por intermédio de Jesus Cristo. Deus nos diz, por meio de Isaías, certamente Ele tomou sobre si, a mesma palavra para perdoar, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Os nossos pecados, mais graves, menos graves, no sentido de que há mais agravantes, menos agravantes, são sempre contra Deus. E o Senhor leva sobre si os nossos pecados. Ele levou as nossas iniquidades. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. E ele nos fala mais ainda no versículo 1, cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E aqui há algo também paradoxal. Davi diz que ele não ocultou o seu pecado. Verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ao mesmo tempo, ele reconhece a bem-aventurança de ter o seu pecado coberto. É a mesma palavra no verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ocultar e ter coberto é a mesma expressão. A diferença está na tentativa. Quando você tenta encobrir seu pecado, vai ser frustrado. Somente Deus pode cobrir o seu pecado. Porque Ele cobre o nosso pecado, não escondendo, mas Ele cobre com o seu manto. Ele cobre a partir da sua obra. Ele cobre porque Ele nos purifica. Então, a tentativa de esconder o nosso pecado não resolve o problema. Então, Davi, de certa forma, ele tentou esconder o seu pecado. Porque a ideia bíblica é que enquanto Batseba esteve grávida, ela ficou escondidinha. Essa é a ideia bíblica. Porque diz lá o texto, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então, reparem, ela fica lá meio escondidinha no palácio, ela não aparece muito em público, não. Tentar ocultar o nosso pecado não adianta. Somente Deus pode ocultar o nosso pecado, porque o ocultamento de Deus por meio de Cristo significa cobrir o nosso pecado, purificar por meio do sangue de Cristo. O Senhor cobre a nossa nudez com as vestes de Cristo. O nosso pecado revela a nossa nudez, nos expõe à vergonha, mas o Senhor nos veste. Nós nos apresentamos diante de Deus com as vestes de Cristo, porque as nossas vestes estão rasgadas, rotas e mostram a nossa iniquidade. E é por isso que Davi entende, olha, eu não ocultei, eu confessei a Deus. Por isso que é bem-aventurado aquele que tem o seu pecado coberto pelo Senhor. E mais uma vez o sentido do perdão, é a terceira ideia do texto, está aqui no verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui
iniquidade. O Senhor não atribui iniquidade. Essa palavra ela é rara no Antigo Testamento, é a ideia de imputar. Imputar. Para fazer uma analogia, nós podemos ver Simei, que havia ofendido muito a Davi, quando Davi sai foragido pela perseguição de Absalão, e quando Davi volta, e ele está com medo agora que Davi se vingue dele, e ele diz assim: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, etc. Ou seja, Senhor, não faça cair sobre mim o que eu fiz. Davi considera aqui bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Mas não atribuir pecado não quer dizer que Deus vai se enganar. Olha, ele não é pecador, não, pecador foi o outro. Ele sabe que essa não atribuição de pecado é porque os nossos pecados cairão, no caso de Davi no futuro, sobre Jesus Cristo. E no nosso caso, os nossos pecados caíram sobre Jesus Cristo. O Senhor pode não atribuir pecado a nós quando nós nos arrependemos e confessamos a Ele, porque Jesus Cristo levou sobre si as nossas culpas. Como diz aquele hino, as nossas culpas grandes são, mas tu não morrestes em vão. No sentido positivo de imputar, vemos o caso de Abraão. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, observe, é a ideia de atribuir. Então, Davi reconhece que é bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Não era o caso dele. Não era o caso dele, porque Deus lhe imputou pecado até que ele encontrou o perdão em Deus, a reconciliação. Paulo cita e interpreta esta passagem, a passagem de Abraão no Novo Testamento. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. O nosso perdão é justo, porque a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo e nos foi imputada. Nós, pela fé, nos apropriamos do perdão de Deus. Nós, pela fé, nos apropriamos da obra de Jesus Cristo. O perdão, então, é visto, meus irmãos, como a remoção de um fardo, o encobrimento de uma visão feia e o cancelamento de uma dívida. Nós somos restaurados ao favor divino. Isso pode parecer inadequado num dia de aniversário de adolescente. Eu não mudo a minha sequência de exposição bíblica. Obviamente, quando eu começo um texto, eu vou até o final. Mas não é desapropriado. Nós temos que considerar sempre a necessidade de arrependimento e de graça. E isso desde a nossa adolescência, da nossa juventude. Devemos considerar que precisamos do perdão de Deus. Nós nascemos em pecado e somos pecadores. E ninguém será salvo sem a graça de Deus, até mesmo as crianças são salvas pela graça de Deus. Ninguém será salvo por merecimento próprio. Nós precisamos da misericórdia. É preciso que confessemos a Deus os nossos pecados, que nós recebamos pela fé os benefícios da cruz de Cristo. O nosso Deus é majestoso, o nosso Deus é glorioso. É preciso que ampliemos a nossa visão de Deus para que tenhamos uma visão clara de nós mesmos. E isso nos leve a Ele em adoração, em confissão, em arrependimento e em gratidão. Que Deus nos abençoe. Amém.